Uma produção. Bruá. O coletivo de juízes, presidido por Nuno Salpico, quis proceder à alteração da norma jurídica para crime de homicídio qualificado, que o tribunal entendeu que deveria ter a agravante de ter sido cometido por razão torpe, censurável, o que não constava da acusação do Ministério Público. O coletivo de juízes considerou que este homicídio seria então qualificado na linha E do artigo 132 do Código do Processo Penal, onde se lê: a linha E. Ser determinado por avidez, pelo prazer de matar ou de causar sofrimento, para excitação ou para satisfação do instinto sexual ou por qualquer motivo torpe ou fútil. Segundo o despacho da acusação do Ministério Público, a filha e o genro gizaram um plano para matar Amélia Fialho, 59 anos, e, ao jantar, colocaram fármacos na bebida da vítima que a puseram a dormir, tendo depois desferido vários golpes utilizando um martelo que causaram a morte da professora. Portanto, arrancaram-lhe o último suspiro à pancada, depois de terem drogado. Na origem do crime estão desentendimentos antigos entre Diana Fialho e a sua mãe, Amélia, que ameaçou múltiplas vezes deserdar a jovem. Os três, a Amélia, a Diana e o marido, os três viviam juntos desde o mês anterior ao homicídio. E tudo aconteceu depois de mais uma discussão acesa. Então, deram-lhe psicofármacos e Amélia acabou por desmaiar em cima de um cobertor perto da sua cama, onde a cadela dormia. Com a professora desmaiada, o casal terá então usado um martelo para a agredir violentamente no crânio e garantir que não voltava a acordar. Segundo o Ministério Público, Diana e o marido embrulharam então depois o corpo da vítima naquela manta da cadela e transportaram-no pelo elevador até à garagem, onde o colocaram na bagageira da viatura que habitualmente utilizavam. Com o cadáver na mala do carro, seguiram até Pegões. No Montijo, com recurso a gasolina, atearam fogo ao cadáver. Depois, atiraram a arma do crime e o telemóvel da Amélia ao Rio Tejo a partir da ponte Vasco da Gama, segundo a confissão às autoridades judiciais. Diana Fialho chegou a lançar um apelo no Facebook que se viria a revelar falso. Claro, falso. Dizendo que a mãe tinha saído de casa e não tinha regressado. Caros amigos e amigas, infelizmente venho informar-vos que a minha mãe desapareceu. Foi vista pela última vez no dia 1/9, pelas 21h22 na hora de jantar. Avisou que iria sair e desde então que não temos notícia dela. O telemóvel encontra-se desligado e não há meio possível de contacto. Agradecemos que quem tenha notícias dela nos informe imediatamente a nós ou à polícia, pois já foi feito um relatório de desaparecimento formal na PSP. Muito obrigada a todos. Lê-se. A participação do suposto desaparecimento foi, de resto, o que levou, obviamente, a Polícia Judiciária a suspeitar da filha e do genro da vítima, posto que alguns elementos nessa comunicação não batiam, certo? E posto que, acrescenta-se agora, muitas vezes esses apelos são efetivamente cartões de visita. Em 36 horas, a PJ tinha reunido provas bastantes para deixar o casal sem opção senão confessar o que tinha acontecido. Portanto, a polícia veio então a confirmar que os detidos, na sequência de inúmeras desavenças, delinearam um plano executado conjuntamente para lhe tirar a vida. Os mesmos acabaram por confirmar esse crime de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Porém, a herança que Diana e o marido tanto queriam e
tanto salivavam, é que terá sido, portanto, o motivo do crime. Nunca lhe chegará aos bolsos, porque, de acordo com o Código Civil português, qualquer pessoa que seja condenada por homicídio ou tentativa de homicídio da pessoa a cuja herança teria direito, ou ao seu cônjuge, perde a chamada capacidade sucessória. Ou seja, perde o direito a receber, a ser herdado por motivo de indignidade. Lê-se no tal Código Civil. Portanto, Diana Fialho e Yuri Mata mataram a mãe da primeira no Montijo em setembro de 2018. Yuri Mata. E lá nomes que, de facto, a realidade supera a ficção. O procurador do Ministério Público, Jorge Moreira da Silva, defendeu que os arguidos fossem condenados em coautoria por homicídio qualificado e profanação de cadáver, pedindo pena máxima de 25 anos de prisão pelos crimes cometidos de forma escabrosa e maquiavélica com requintes de barbárie, lê-se. Para o procurador, o autor destas palavras, os factos ficaram provados, ainda antes, através da reconstituição do crime efetuada por Yuri Mata à Polícia Judiciária, onde o sangue encontrado na viatura e na residência dos arguidos, que chegava a atingir o teto. Os salpicos do sangue às marteladas na cabeça de Amélia Fialho, a professora, mãe da homicida, chegava ao teto, espalhava-se por todo lado naquele apartamento. Portanto, o sangue encontrado na viatura e na residência dos arguidos, que chegava a atingir o teto, e das imagens nas bombas de gasolina, onde entraram separadamente Diana e depois Yuri para comprar combustível num garrafão e num isqueiro, utilizados para carbonizar o corpo, mostra, escreveu o procurador, o calculismo com que ambos funcionaram. Ora, no julgamento, ambos os arguidos remeteram-se ao silêncio, enquanto uma inspetora da Polícia Judiciária, de seu nome Fátima Mira, afirmou que o arguido que ajudou a fazer o reconhecimento do crime, por se encontrar arrependido, estava arrependido na altura desse mesmo reconhecimento. Na segunda sessão, uma amiga da professora assassinada referiu que os problemas com Diana Fialho se iniciaram após o namoro entre os arguidos, enquanto uma psiquiatra relatou que foi consultada por Yuri Mata em 2016, um período em que se encontrava com uma depressão intensa, apesar de não se manifestar um quadro psicótico. Isto foi a opinião da especialista clínica. Portanto, é evidente que Yuri Mata era um jovem problemático, deprimido, uma presa frágil, uma presa ideal nas mãos muito mais hábeis e muito mais calejadas, muito mais batidas pela vida de Diana. Ao contrário dela, ele, arrependido, colaborou com a polícia e admitiu os seus atos. Ao contrário dela, ele emocionou-se durante o julgamento, sobretudo quando ouviu a mãe dizer que dos seus 3 filhos, ele foi o único a quem nunca precisou nem uma única vez de mandar estudar. Licenciado em Contabilidade e Finanças, chegou a ter notas finais de 20 valores, mesmo depois de ter sofrido uma depressão nervosa. Rapaz inteligente, diligente, trabalhador, tímido, ensimismado, deprimido, tão tenro. Várias testemunhas atestaram que era um ótimo rapaz, muito dócil e muito meigo, descreveu a dona da escola de condução onde tirou a carta. Muito estudioso, atestou por seu turno a bibliotecária do Instituto Politécnico de Setúbal. Um amigo, declarou uma colega. Ao juiz, Yuri Mata acabou por esclarecer então que quando estudava, ganhava uma bolsa de 250 euros. Num discurso claríssimo, cristalino, afirmou que quando acabou o curso estagiou em 2 gabinetes de contabilidade. Não ganhou mais de 100 euros por mês de estágio. Antes de conhecer a minha sogra, antes disto tudo, trabalhei como logista. Yuri lembrou ainda que também esteve ao serviço como operário fabril durante 3 meses, corria o ano 2018, onde auferiu 350 euros por mês.
aluno de 20, de contabilidade e finanças, filho de imigrantes, tentar se ingrar na vida, frágil, deprimido, a trabalhar como pedreiro nas obras. Os dados estavam lançados. Um boneco de trapos, inteligente frustrado, profundamente melancólico e à mercê de qualquer onda na vida. Boa noite a todos, o meu nome é Luís Francisco Sousa e sou moderador do JJ. Se estão a gostar deste programa, posso-vos aconselhar a ir ouvir um episódio do nosso programa JJ, um programa de discussão política com membros de juventudes partidárias, onde todas as semanas discutimos 3 tópicos que estão a passar nas notícias e no mundo. Se isto vos parece interessante, vou-vos sugerir que deem uma vista de olhos no nosso programa. Obrigado e boa noite. Portanto, a prova testemunhal também ajudou a apurar os factos, mostrando que existia mau relacionamento entre os arguidos e Amélia Fialho pelas exigências permanentes de dinheiro e intenção de assumir o património. Fez prova também o relatório pericial do equipamento informático que os arguidos tinham em casa e que revelou a premeditação do homicídio. Nesse documento constam pesquisas como, por exemplo, abrir aspas, como rastrear telemóvel mesmo com GPS desligado. fechar aspas. Dias antes terão procurado na internet, abrir aspas, Caminhos de terra batida na zona. ai, Dr. Google. E pesquisaram também sobre, abrir aspas, Medicamentos que provocassem na vítima um sono profundo. a vítima de 59 anos, a professora de Físico-Química na escola secundária Jorge Peixinho, no Montijo, foi encontrada morta em 5 de setembro de 2018. O Tribunal da Almada condenou a 24 e a 23 anos de prisão, respectivamente, Diana Fialho e Yuri Mata. Na leitura do acórdão, o presidente do coletivo de juízes, Nuno de Salpico, considerou que não houve qualquer dúvida na decisão e que a prova é exuberante, disse. Ainda hoje o matricídio é um crime raro, raríssimo, pouco estudado e nada compreendido. Mas um matricídio como o de Diana Fialho é absolutamente singular. Apenas 5% dos parricídios são cometidos por mulheres e entre estes ainda menos vitimam as suas mães. De facto, se tentarmos imaginar um homicida, a primeira imagem que naturalmente surge é a de um homem. Está certo, confere. Estatisticamente, as mulheres são apenas responsáveis por 10% dos assassinatos. Já o retrato robô do parricida, aquele que mata um dos pais, é homem solteiro entre os 36 e os 45 anos, desocupado com alguma doença psiquiátrica grave que, e nem que seja temporariamente, apresenta-se sem capacidade crítica ou de julgamento. Consequentemente, a maioria é considerada inimputável. A maioria desses homens é considerada inimputável, cerca de 85%. Assassinos de um familiar de primeiro grau correspondem apenas a cerca de 1% dos homicídios, sendo que a maioria, 2/3, são patricídio, assassinato do pai. Ou seja, uma mulher matar a sua própria mãe é raro, raríssima, uma no milhão. Já uma mulher matar a sua mãe em multimétodo, envenenamento mais ataque com arma, neste caso Diana Fialho com um martelo, seguido de profanação de cadáver, é uma peça absolutamente rara. Conta-se pelos dedos de uma mão, literalmente, o número de casos de matricídio perpetrado por mulheres que estejam devidamente estudados. Se estes crimes são incomuns, menos comum é ainda o interesse científico em os analisar, sabendo-se hoje ainda muito pouco sobre o perfil psicológico deste tipo de homicidas. Então, nos tais únicos assassinatos identificados como matricídio por filha, que se encontram no globo, é comum registar-se uma relação conflituosa, por vezes marcada por uma extrema dependência, com fortes emoções de ressentimento, rancor, hostilidade. Também se encontram comumente interações abusivas, ambientes familiares destruturados, muitas vezes com um lastro, com um caminho de anos consecutivos, intermináveis, de tortura psicológica, verbal e ou física. Ou seja, entre os tais poucos matricídios levados a cabo pela filha que se conhecem, há um denominador comum, que é a relação patológica entre as duas.
Uma relação muitas vezes então marcada pelo um excesso simultâneo, excesso de proximidade e excesso de conflitualidade. Relações tão próximas, tão chegadas, onde facilmente estala, rebenta, estoura a tensão. De resto, esse padrão é parcialmente coincidente com as descrições do laço entre Amélia e Diana. Mas não só. Sistematicamente a comunicação social sublinhou que se tratava da mãe adotiva como se isso fosse relevante para avaliar o crime. Ora, nenhum pai ou mãe que adotou uma criança gosta de ser titulado dessa forma. Por norma, nessas situações foram os pais biológicos e até o Estado que falharam com a criança. Logo, o epíteto adotivo, servindo como neste caso para desvalorizar ou desqualificar a força, a intensidade, a legitimidade do laço, pode ser vivido como uma tentativa de menorização e também, naturalmente, como uma injustiça, porque afinal foi de coração aberto que se adotou. Amélia Fialho criou Diana desde os 9 anos. Era a sua mãe, ponto final. E a homicida foi uma matricida. Amélia Fialho criou Diana desde os 9 anos. Foi ela que lhe tirou a febre, foi ela que lhe preparou o banho, a comida, que a levou à escola, que acompanhou nos seus problemas, que lhe comprou roupa, que a levou de férias, que brincou com ela, que se zangou com ela, que lhe pôs regras ou limites, mais, menos, não sabemos, mas era a sua mãe, ponto final. E a homicida foi de facto uma matricida. Significa isto que a história de Diana, dos seus pais biológicos, da sua primeira infância, não é relevante? Não, nada disso. Nada disso. Essa história é relevantíssima até para perceber, neste caso, este matricídio. Mas não é relevante dessa forma para menorizar. Não matou bem a mãe. Era só mãe adotiva. Não, isso já não. Ora, de resto, essa história, essa primeira história dessa primeira infância da Diana Fialho mostra, é uma evidência ela mesma do tal falhanço da família biológica e do Estado. Diana foi uma menina maltratada e espancada nos mais verdes anos da sua vida. A mãe biológica foi incapaz de a proteger e de a criar e cedo, muito cedo, precocemente, Diana começou a andar de casa em casa, de família em família, de acolhimento em acolhimento, sempre sendo rejeitada, sofrendo múltiplos maus-tratos, abandonos, negligências, cicatrizes sujas que a marcariam para o resto da vida. Chegou a ser encontrada a deambular, a vadear pela rua, calçando sapatos de verão no inverno, suja, com fome. Cedo aprendeu a mentir para sobreviver. Prematuramente começou a treinar, a manipular para poder respirar, a fugir para escapar. Os traços mais perversos da sua perturbada personalidade foram esculpidos aí, forjados e cinzelados no dia alvar da sua manhã e com lastro de eternidade. Quer isso dizer que toda a criança rejeitada, toda a criança batida, está condenada a ser matricida ou até uma homicida simples? Não, claro que não, que absurdo. Enfim, há uma confluência de múltiplas variáveis que convergem de facto para um ponto que se pode designar de tempestade perfeita. Há relações intensas e profundas da ordem da reparação, da reconexão, mas são de grande exigência, são muito absorventes, demandam muita experiência, pulso, afeto, generosidade, calma, autoridade e tanto tempo. Teria a Amélia essa combinação única de firmeza com ternura? Diana planeou matar a sua mãe. Havia loucura, inimputabilidade. Planificou os seus atos e procurou isentar-se da culpa ainda antes mesmo do cadáver ser descoberto, mostrando que pelo menos aí não estava demente ou exibindo grave prejuízo das suas faculdades mentais. Aos 23 anos, com uma personalidade sociopática completamente formada e fixa, Diana Fialho manipulou Yuri, que não passava de um títer nas suas mãos, instrumentalizando a executar um terrível homicídio, matando a única pessoa que na vida realmente lhe estendeu a mão. Em tribunal, a inspetora Fátima Mira fez revelações sobre o que observou
na casa da família no momento das buscas. Na varanda havia roupa e sapatos com um cheiro a lexívia. No interior da casa notava-se um cheiro muito ativo a incenso. E o que se via nestas imagens de videovigilância que captaram o casal, na compra do combustível que terão usado para queimar o corpo da Amélia Fialho, é que a Diana compra o isqueiro, sai e experimenta. Imaginem. Entrar dentro de uma bomba de gasolina para comprar o isqueiro, que vai ser mais uma das armas do crime para profanar o cadáver da sua própria mãe, que acabou de assassinar. Experimenta o isqueiro como uma pequena cowgirl a subir o monte no pôr do sol, como se nada fosse, o ar mais descontraído e mais mundano vocês podem imaginar. É Diana que compra o isqueiro, sai da bomba e experimenta-o. Pensa, deixa cá ver se isto está mesmo a funcionar. Isto vai ser eficiente para carbonizar o corpo da minha mãe. A arguida aproveitou o intervalo, um pequeno intervalo, nesse momento do julgamento, para falar com a sua irmã biológica que esteve presente na sala de audiências. E disse: Eu não fiz nada. Eu nunca fiz nada. Enfim, a Diana manteve até ao fim a sua mentira buçal. Em casa não foram encontrados elementos pessoais da vítima. Mala de mão, documentos pessoais, óculos, o telemóvel. Nunca os encontramos, disse a inspetora. Fátima Mira explicou ainda que os tais óculos da professora Amélia, a carteira, exceto os documentos, e a arma do crime, terão sido atirados para o Rio Tejo, da ponte Vasco da Gama. No entanto, estes objetos nunca foram encontrados. A PJ apenas calcula que estarão no rio, uma vez que terá sido o próprio Yuri Mata a admiti-lo aos inspectores. Houve um processo anterior, uma queixa apresentada pela mãe. Vítor Paiva, coordenador do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Setúbal, foi a terceira testemunha a ser ouvida. Houve um processo anterior, uma queixa apresentada pela mãe. Explicou, referindo-se, efetivamente, a um relato de agressões. Havia, efetivamente, o tal trajeto de uma relação tumultuosa, doente. Nuno Caseiro, proprietário do terreno onde o corpo de Amélia Fialho foi encontrado, foi a quarta testemunha escutada. O homem disse que percebeu que se tratava de um cadáver assim que chegou ao local, depois de ter sido alertado para um incêndio que estaria lá a acontecer. Tinha o terreno todo lavrado. Estranhei como é que poderia lá ter um fogo, Admitiu. A mãe da inquilina de um apartamento que Amélia Fialho tinha e que arrendava foi a quinta testemunha e a última da sessão da manhã. A dona Amélia deslocava-se todos os meses ao apartamento. Explica. Adiantando que por volta de 2016, Diana Fialho e por vezes Yuri Mata começaram a acompanhar a mãe nessas visitas para os pagamentos. A testemunha recorda que em setembro de 2018, Diana e Yuri vieram ao seu encontro e deram a entender que naquele mês precisavam da renda mais cedo. Ora, disse a inquilina em tribunal, para uma mãe desaparecida, não estava lá muito afetada. Às vezes havia nódoas negras, contou a colega e amiga de Amélia Fialho ao tribunal. Maria Sousa, docente de Físico-Química na Escola Secundária Jorge Peixinho, onde a professora Amélia também dava aulas da mesma disciplina. Aliás, ela foi docente de Diana. Era uma aluna razoável, descreveu Maria Sousa, que conta um episódio em que Diana terá manipulado Amélia, devido a uma classificação de que não ficou satisfeita, ao ponto de colocar a mãe contra Maria Sousa. Essa situação quase que acabou com a nossa amizade, disse a colega ao tribunal. Enfim, talvez Amélia não possuísse a tal mistura certa de carinho e pulso firme. Talvez, já há muitos anos, se tivesse deixado manipular, porventura ter-se-á deixado manipular logo cedo por uma criança de 10 anos. Maria Sousa explicou que a escola tomou conhecimento do desaparecimento através da publicação de Diana no Facebook, onde dava conhecimento do desaparecimento da mãe. Ora, eu achei muito estranho esse texto, porque o texto falava da mãe do passado e dizia coisas que a Amélia nunca faria na vida. Nós conhecíamos as rotinas dela, disse. A professora recordou também que a Diana foi à escola falar sobre o alegado desaparecimento. Ora, como é que a arguida foi capaz de ir à escola sabendo o que tinha feito? Desabafou na sala de audiências. A professora recordou também uma fase em que a Diana saiu de casa e foi viver com o Yuri.
e que, em algumas visitas da Amélia à casa da filha, lhe terá ligado aflita devido a discussões que teriam acontecido. Às vezes tinha nódoas negras e com os olhos um bocadinho chorosos dizia que tinha sido um conflito com a filha. Nestes últimos meses, antes dela falecer, não era aquela Amélia. Tinha dores aqui, tinha dores ali, andava a tomar umas coisas. Explicou então a Maria de Sousa que os conflitos aconteciam entre mãe e filha e que era tudo por causa de uma independência financeira pretendida por Diana e Yuri. Eles, disse a colega da vítima, eles exigiam uma mesada fixa. Ora bem, de acordo com a professora Amélia costumava dizer, se alguma coisa algum dia me acontecer, pensem logo que os autores possam ser eles, referindo-se à filha e ao genro. Maria de Sousa garantiu ainda, ela de antemão já sentia medo. Enfim, Amélia de facto tinha dores aqui, tinha dores ali. Na verdade, há muito tempo, há muitos meses, muito tempo antes de falecer, que sabia que ia ser assassinada e que temia pela sua vida. A professora disse que Amélia, quando sentia que as coisas estavam a correr bem, mudava o testamento. Mais, chegou a confidenciar que Diana e Yuri exigiam a tal renda. Enfim, tudo indica que Amélia Fialho viveu os seus últimos tempos sob o signo do terror. A professora recordou que, naquele domingo, quando apresentaram queixa à polícia, foi Diana quem falou, enquanto Yuri, a sombra Yuri, estava ao pé delas e nada dizia. Entrou mudo, saiu calado. Só fora da esquadra é que disse uma única frase que ficou colada na sua memória até hoje. Disse Yuri: se ela tiver mesmo desaparecido, agora como é que chegamos às coisas dela? Qual é que é a lucidez de Yuri, efetivamente, durante todo este processo? Hoje, Diana entretém-se na prisão, a ver televisão e a fazer tapetes de arraiolos. Talvez escute este podcast.